Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um tema que nem sempre a gente fala na teologia, mas que muitas igrejas adoram falar sobre esse tema. É sobre o inferno, sobre os demônios, sobre o diabo. Isso sim, nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos que muitas igrejas adoram falar, que na verdade, se fosse proibido falar sobre os demônios, o diabo, o inferno, muitas igrejas não teriam nem assunto para continuar se reunindo e fazendo os seus cultos. E eu vou falar um pouco mais sobre isso lá no final desse vídeo, porque hoje eu quero falar com você sobre o que você sabe sobre o inferno e sobre os demônios. E vou já fazendo uma afirmativa para você. 90% do que você sabe sobre diabo, sobre demônios, sobre inferno, foi construído na Idade Medieval como fruto de uma pastoral do medo. Isso mesmo, 90% do que já te falaram, do que você guardou na sua mente, do que você sabe sobre essa temática foi inventado pela igreja. E vou lhe dar uma notícia ainda mais séria e ainda mais triste. Boa parte desse conhecimento continua sendo sustentado pela igreja também, pelos mesmos motivos, embora em contextos diferentes. Você sabe que grande parte das doutrinas do cristianismo não foram fundamentadas na Bíblia, não são apresentadas no texto sagrado. Foram desenvolvidas pela igreja, principalmente na era conciliar, lá na antiguidade, a partir do século IV, principalmente. E essa questão envolvendo demônios, envolvendo o inferno, também tem um peso muito grande do que a história, e no caso a história medieval, fez sobre essa temática. A Bíblia, na verdade, fala incidentalmente sobre esses temas. Sobre demônios, a gente tem um problema de tradução que deu a entender essa conotação que a gente tem na mente hoje. Sobre diabo, a Bíblia fala muito pouco nesse sentido, de modo incidental, e muitas vezes o diabo na Bíblia tem mais uma conotação de um inimigo, de um acusador, do que da personificação do mal, como muitos podem pensar. E quando a Bíblia fala sobre Geena, sobre Sheol, sobre temas e sobre palavras que foram traduzidas para o português como inferno, na cultura judaica, na cultura bíblica, essas palavras tinham outras conotações do que tem para a gente a palavra inferno. Então, muitas vezes é uma tradução indevida. Veja que eu disse 90% do que você sabe foi inventado. Não disse 100%, mas é a grande maioria das informações que nós temos foi inventado. A partir de quando? Bom, principalmente a partir do século VII e do século VIII da era cristã, que é ali, de certa maneira, o começo, né? Um pouco depois do começo da Idade Medieval, alguns escritos muito importantes para a época e que continuam tendo alguma importância para hoje, principalmente como pesquisa, foram encontrados naquela época. Eram os escritos assinados pelo pseudo Dionísio Areopagita. Se entendeu que aqueles textos, que tinham como nomes, por exemplo, da hierarquia celeste, da hierarquia eclesiástica, dos nomes de Deus, todos esses textos estão disponíveis para você ler, para você consultar. Esses textos foram atribuídos ao Dionísio Areopagita, que é citado no livro de Atos dos Apóstolos como sendo um discípulo direto do apóstolo Paulo. Esses textos foram atribuídos àquele personagem lá de Atos. Porém, depois se soube que não poderia ser, a chance era irrisória
de ter sido de fato aquele Dionísio citado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse personagem, que não se sabe exatamente quem é, passou a ser conhecido na história da teologia como o pseudo-Dionísio, o suposto Dionísio. E desses textos que foram muito importantes para a época medieval, para a teologia medieval, inclusive muitos desses textos foram usados de forma quase que canônicas naquela época. E eu chamo a atenção principalmente do livro da Hierarquia Celeste, que é onde o pseudo-Dionísio reflete sobre os seres espirituais, sobre os seres celestiais, melhor dizendo. Porque nós achamos que todos são anjos, mas não é bem assim. Seres celestiais não necessariamente são anjos, mas o pseudo-Dionísio propõe uma hierarquia entre esses seres celestiais. Quanto mais próximo de Deus, mais próximos da perfeição esses seres estão. E quanto mais próximos dos seres humanos, mais distantes estão de Deus e mais próximos da imperfeição esses seres estão. O pseudo-Dionísio, ele organizou a hierarquia celeste em 3 hierarquias principais. A primeira é a mais próxima de Deus e, consequentemente, da perfeição. A segunda são os seres intermediários, que não estão nem tão próximos de Deus, mas também não tão próximos dos seres humanos. E a terceira hierarquia são os menos perfeitos, porque são aqueles que lidam diretamente com os seres humanos e, portanto, estão, na ótica do pseudo-Dionísio, mais distantes de Deus. Bom, a primeira hierarquia celeste, que são os mais perfeitos, ela é composta dos serafins, dos querubins e dos tronos. São os seres celestiais de hierarquia mais elevada e mais próximos da perfeição, segundo o esquema do pseudo-Dionísio. Na segunda hierarquia, na hierarquia intermediária, estavam as dominações, as potestades e as virtudes, que são os seres celestiais intermediários. E na terceira e mais baixa hierarquia celestial, aqueles seres que lidavam diretamente com os seres humanos, que eram os principados, os arcanjos e aí sim os anjos, que lidam diretamente com os seres humanos. Arcanjos é uma hierarquia superior aos anjos, arcebispo é um bispo superior que os outros bispos, arquidiocese é uma diocese superior às outras dioceses, arcanjo é um anjo superior aos outros anjos. E essa hierarquia é a mais próxima dos seres humanos e, consequentemente, a menos perfeita. A partir daí, começou a se desenvolver tudo aquilo, ou quase tudo aquilo, que a gente sabe sobre anjos. Não foi criado pelo texto bíblico, embora tenha algumas citações a ele, mas foi elaborado pelo pseudo-Dionísio no século VIII da Idade Medieval. Mas também Gregório Magno, Gregório I, foi um grande líder da igreja no período medieval, também começa a desenvolver uma hierarquia celeste negativa, ou seja, os seres que estariam a serviço do diabo, de Satanás e que estariam a serviço da maldade. E aí foi pensada na Idade Medieval uma pastoral do medo, que tinha como objetivo manipular a fé das pessoas, conduzir as pessoas para que sentissem medo do que os demônios, o diabo e o inferno poderia lhe causar e, consequentemente, não questionar a autoridade da igreja, porque ela teria sido dada por Deus, e obedecerem cegamente e em tudo à igreja. Imagina você, na Idade Medieval, a vida humana ela é desprezada. Há um desprezo pela vida humana que vai se sentir até lá em Calvino, que está na transição entre a Idade Medieval e a Idade Moderna. As pessoas viviam pouco, viviam de modo insalubre,
conviviam com a fome, com a pilhagem, com as pestes. Era uma vida muito limitada e sempre havia uma leitura religiosa de que o final dos tempos estava próximo, de que Deus estava castigando a humanidade pelos seus pecados, de que tudo aquilo terminaria rápido. E como as pessoas viviam muito pouco, cerca de 40 anos de idade, elas não podiam nutrir nenhum tipo de expectativa pela vida terrena, porque além de rápida, ela era terrível. A vida humana era breve, limitada e cheia de provações, dificuldades, misérias e sofrimentos. Logo, a igreja, que era o centro daquela sociedade, fazia com que as pessoas criassem uma expectativa da vida futura que estava próxima de acontecer. Criasse uma expectativa do retorno de Jesus, da salvação eterna, da vida no céu, porque essa sim era a que valeria a pena. Mas qualquer coisa que essa pessoa pudesse fazer de desobediência ou de comportamentos inaceitáveis, ela teria que lidar com o inferno e com os demônios. Imagina a mente das pessoas, tendo uma vida terrena já tão terrível, ainda tendo que passar por esse sofrimento eternamente. Ir para o sofrimento, para o lago de fogo, sendo torturadas por toda a eternidade, e cada vez mais vai se construindo o inferno, cada vez mais e mais e mais terrível e cheio de sofrimentos, e as pessoas ficavam em pânico com esse medo. E elas, naturalmente, obedeciam à igreja que sustentava o seu poder nessa pastoral do medo. Parece coisa da idade medieval. Era, mas também é algo que acontece muito em nosso tempo. Quantos de nós já não ouvimos pastores, pregadores, dizendo que quem não dá o dízimo é por causa do diabo que faz a sua cabeça? Quantos de nós já não ouvimos pessoas falando sobre a influência dos demônios, a influência do diabo, sobre a urgência de se livrar do inferno, porque você pode ir para lá iminentemente, a qualquer momento você pode ir para o inferno. Basta falar uma gíria, basta falar um palavrão, basta desobedecer à igreja, basta fazer alguma coisa moralmente inaceitável que você já é colocado imediatamente no inferno. Como se o desejo de Deus fosse encher o inferno de pessoas. Como se o pecado, como se o inferno, a maldade, o poder dos demônios fosse muito superior à graça e o amor de Jesus Cristo. E outra coisa, quantos de nós já não viu numa igreja cristã louvores que combatiam o diabo? O diabo era a temática principal. Orações que repreendiam e expulsavam os demônios. O demônio era a temática central. Quantas pregações já não falaram sobre o perigo de abrir legalidade para os demônios, de permitir que os demônios entrem na sua vida, do mal e da destruição que o inferno pode causar na vida de um ser humano? Quantos de nós já não ouvimos momentos de oferta em que as pessoas eram estimuladas a levar as suas contribuições por causa do medo que sentiam dos demônios? Eu pergunto a você, uma igreja que toda a sua celebração e todo o seu culto gira em torno do diabo ou dos demônios, é uma igreja cristã? Não estou dizendo que essas igrejas cultuam o diabo, mas não é pelo fato de falarem mal do diabo que faz de nós pessoas cristãs. Porque o que nos classifica como cristãos é a nossa fé na pessoa de Jesus. É conhecer o Cordeiro e não a besta do Apocalipse. O que nos classifica como cristãos é a intimidade que nós temos com Jesus e não a quantidade de vezes que falamos mal dos demônios. O que nos classifica como cristãos é fazer a vontade de Deus, é nos harmonizarmos com os ensinamentos de Jesus
e vivermos o seu amor, o seu acolhimento, o seu perdão para conosco e para com aqueles que nos cercam. Sermos cristãos significa olhar para Jesus, ter Jesus como centro dos nossos louvores, da motivação que nos leva a contribuir, que como centro das nossas pregações, porque ele é a parte central do cristianismo, ter Jesus como centro das nossas orações e não só das nossas questões celebrativas e litúrgicas, mas ter Jesus e os seus ensinamentos como ponto central das nossas vidas. Muitas pessoas, muitas igrejas ainda centralizam o medo do inferno e dos demônios para que as pessoas deem dinheiro, para que as pessoas obedeçam em tudo, para que as pessoas não questionem nenhuma decisão, para que as pessoas obedeçam certas lideranças cegamente. Então, sim, 90% do que você sabe sobre o tema foi criado na Idade Medieval, infelizmente tem sido sustentado por muitas, não todas, mas por muitas igrejas e infelizmente se baseia numa pastoral do medo e da dominação. Jesus nos ama e o seu amor lança fora todo medo. Que possamos abraçar o seu amor e desprezarmos todo medo. Um abraço, se você ainda não é, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo daqui. Tchau!